Eu sou Márcia Costa. No Espaço Feminino de hoje, abrimos a semana com o nosso tema Crescer em Fé. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso desafio, essa é a nossa conquista diariamente. E esse crescimento de fé, ele é um crescimento contínuo e crescente, porque a nossa fé não está depositada nessa terra, nas pessoas, está em Deus. Por isso é que a nossa fé cresce e entra num desenvolvimento cada vez maior. E você sabe que a fé, ela vem pelo ouvir, não é? E o ouvir a palavra do nosso Pai. Por isso que nós vamos abrir a palavra e meditar nela sobre o pensamento, certo ou errado, qual é o que ocupa a sua mente. Antes, a gente vai sugerir a você uma leitura que te ajuda nessa caminhada de fé. Afinal de contas, por que estamos aqui? Eu é o nosso constante companheiro. Eu preciso, eu estou cansado, eu gosto assim. Centramos em nós mesmos, esquecemos de olhar para o próximo, seja para ajudá-lo ou ser ajudado. O livro Juntos Somos Melhores nos ensina a estreitar nossos laços de compromissos e influenciar aqueles que estão distantes da vida plena que experimentamos. É tempo de colocarmos a mão na massa e trabalharmos juntos, porque juntos somos melhores. Boa leitura! Pensamento certo ou pensamento errado? Qual ocupa a sua mente agora, nesse exato momento? Você já deve ter ouvido falar que existem batalhas na mente e a mente realmente, ela é o lugar onde ocorrem muitas e grandes e verdadeiras batalhas, lutas realmente acirradas. E quem vai vencer essa luta, quem vence nesse campo, que é a mente, é exatamente quem está sendo privilegiado. Quem está ali ocupando o lugar maior na mente é esse pensamento privilegiado que ocupa a maior parte da mente, que vai vencer a batalha. Basta sabermos, é o pensamento certo? É o pensamento errado? O pensamento, sendo ele certo ou errado, se você privilegiá-lo, se você mantê-lo em sua mente, dar a esse pensamento lugar, expansão, privilégio, é ele que vai vencer toda e qualquer luta na sua mente. E qual é o pensamento que hoje está vencendo a batalha? O pensamento certo? O pensamento errado? Eu quero com você meditar sobre qual o pensamento que será mais privilegiado na sua mente. Qual será esse pensamento? E eu quero convidar a que você hoje, junto comigo, olhando para a palavra do Pai, que é pão, que alimenta, que edifica, que esclarece, você faça comigo uma varredura na sua mente e se aproprie realmente desse conhecimento. Espera aí, esse pensamento que está aqui, ele é um pensamento errado. Ele é um pensamento que não tem que ter privilégio na minha mente. Ou esse pensamento aqui é um pensamento certo. É um pensamento coerente com a vontade do meu Pai. E ele sim, é esse pensamento que deve estar aí, sendo privilegiado, tendo uma expansão cada vez maior dentro da minha mente. Olha, em 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 3, Paulo, ele faz a seguinte observação: o que receio e o que quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, com pensamento realmente astuto, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Essa preocupação de Paulo, ela nos remete a uma capacidade de poder, essa capacidade vinda de Deus, de poder estar muito atento a que pensamento é esse que ocupa a nossa mente. Existem alguns pontos importantíssimos nesse versículo que Paulo traz aqui em 2 Coríntios, nesse capítulo 11, o versículo 13. Se você viu direitinho, você vai ver aí que Paulo fala de um pensamento
que ele vem, mas que ele é astuto. E ele vem com um sentido assim de enganar. Ele vem com um sentido assim de estar aí se apropriando da sua mente. E eu quero que você entenda o seguinte, que a astúcia do pensamento errado, a intenção astuta do pensamento errado é exatamente invadir a nossa mente, a sua mente, a minha mente, como um pensamento certo. É por isso que é astuto. Não vem assim, sabe, com caras e bocas, com unhas, dizendo eu sou errado, eu sou o pensamento errado. Não. É astuto porque vem com a intenção, vem com a roupagem de que é certo. Vem exatamente com o convencimento de que é certo. Minha querida, aqui não queremos ovacionar o inferno e nem queremos saber sobre Satanás, porque Jesus já deixou muito claro em João, capítulo 10, versículo 10, que ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Eu aqui não quero ovacioná-lo, aqui apenas quero apontar para que tudo que o inferno envia como sugestão de pensamento para você, vai ser um pensamento astutamente planejado para que você acate como certo, sendo ele errado. Não vai vir com a evidência de que é errado, não. Vai vir, sim, com toda uma camuflagem de que é interessante, de que é convincente, de que realmente é aquele pensamento que tem que ser validado. E a ideia hoje é que esse pensamento, que por mais camuflado de interessante, de coerente que esteja aí na sua mente, ele precisa ser avaliado à luz daquilo que Deus pensa, para que realmente você possa detectar esse pensamento é contrário à vontade de Deus. Então, o que é um pensamento certo? É o que nós vamos agora na Bíblia continuar essa caminhada. Esse pensamento certo, ele passa por algumas evidências muito concretas que existem na Bíblia, na palavra de Deus. Olha o que diz Isaías, Deus falando em Isaías no capítulo 55, o versículo 9. Assim como os céus são mais altos, estão elevados do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos, os planos que eu tenho para você, o que eu penso sobre você, são mais altos do que os seus. O pensamento certo de Deus é que torna elevado, grande, abençoado, correto a forma como Ele pensa sobre nós. E hoje eu quero que você exatamente esteja aí olhando para o que Deus pensa a respeito de você. É alto porque o lugar onde Deus colocou você é um lugar de dignidade. Através de Jesus, você se tornou digna de participar da herança que Ele concedeu para você. Por isso você está num lugar alto, o lugar da herança de filho, a posição alta que é a posição de filho, que é a posição de nova criação. Esse lugar é um lugar que Jesus conquistou e que nos transportou, nós que estávamos mortas, nós que estávamos mortas espiritualmente falando, nós que estávamos numa situação de total treva, escuridão, Ele nos transportou desse lugar de trevas e nos colocou num lugar alto, no reino do seu Filho amado. Você está num lugar alto, que é esse lugar onde Deus pensa sobre você. Ele pensa sobre você na natureza dele próprio, na natureza de filho. Então, eu quero que você entenda que esse pensamento que Deus tem a teu respeito, que está no lugar elevado, no lugar das bem-aventuranças, no lugar do perdão, no lugar do amor, no lugar da reconciliação, é tudo isso que Ele pensa a seu respeito. Quando Ele pensa sobre você e sobre mim, Ele pensa no amor, Ele pensa no perdão, Ele pensa na reconciliação, tudo que é elevado, tudo que é alto, que você tem direito por conta do que Jesus fez. Agora, é muito interessante que a gente pense o seguinte, que o pensamento que é certo é o pensamento que antes de passar na minha mente, ele estava na mente de Deus.
que é o pensamento certo, Márcia? É o pensamento que antes de chegar aí na tua mente, esse pensamento já estava na mente de Deus. É o que pensa Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, esse é o pensamento certo. Isso é lindo, né? Guarda isso. O pensamento certo, qual que é? É o pensamento que antes de passar na minha mente, antes de estar aqui, ó, na minha mente, ele estava lá na mente de Deus. Ele estava lá na mente de Deus. E o que Deus pensa sobre mim, o que Deus pensa a meu respeito, esse pensamento é que está validado. Esse pensamento é que é o pensamento certo. Porque passa pelo lugar onde Ele colocou você e me colocou em Cristo Jesus. No lugar do seu amor, no lugar do seu perdão, no lugar da sua reconciliação, no lugar da vida. Então, quando Ele pensa em mim e Ele quer que eu pense os pensamentos que Ele tem para mim, Ele coloca esse pensamento na minha mente como um pensamento que é o certo. Então, olha só, Deus falando em Jeremias 29:11 a respeito desse pensamento certo, que Ele quer que ocupe a sua mente nesse dia, nessa hora. E que para você vencer essa batalha da mente, você precisa dar privilégio a esse pensamento, ao pensamento de Deus a teu respeito. Eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, viu? Sou eu que sei o que eu penso sobre você, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar o quê? Para dar o fim que você deseja. Você crê nessa palavra? Ela faz sentido para você? Jeremias 29:11? Porque é essa palavra que tem hoje de estar autorizada dentro da minha mente. Eu creio nessa palavra. E quando eu creio, eu autorizo essa palavra se tornar o meu pensamento. Porque antes passou pela mente de Deus e agora está autorizado a reinar, a ficar na minha mente, a ser privilegiado na minha mente. Agora, guarda o seguinte, é preciso o tempo todo avaliar as nossas escolhas a respeito dos nossos pensamentos. Porque quando eu coloquei aqui a respeito do pensamento astuto, que quer entrar como certo na minha mente, esse pensamento, ele chega, parece que de repente, esse pensamento astuto desse sistema, das trevas, ele chega como se tivesse chegado assim, de repente, e do nada, negativo. Diariamente, nós somos o tempo todo expostos ao que esse sistema quer ditar como regras. Então, esse sistema quer que você ache o tempo todo que você é e você tem valor a partir do que você tem de dinheiro, tem de posses. Esse sistema quer o tempo todo profanar os princípios do amor, do perdão de Deus e o tempo todo fica tentando minar tudo que é certo e para substituir, para corromper e se tornar totalmente deturpado. E aí a gente acaba acatando, como se a gente estivesse se adaptando. Eu não valho nada mesmo. Por quê? Porque eu não tenho, porque eu não consegui, então não valho nada. Então pronto, é isso. E aí você começa a se adaptar. E um belo dia sua mente está totalmente corrompida por aquele pensamento que veio com uma mensagem astuta, subliminar, todo dia vindo, invadindo pelo rádio, por uma música que não é uma música que vem do coração de Deus, por uma mensagem que é da televisão, que não está vindo do coração de Deus. São várias informações que chegam diariamente para trocar o pensamento certo de Deus pelo pensamento astuto, que parece certo, do inferno, para ocupar a sua mente, privilegiar a sua mente. Então, aí você acaba aceitando coisas e tornando a sua vida uma vida que se declina ao tempo todo à derrota, aceitando o que não é para ser aceito, se inclinando ao que não pode ser aceito na sua vida. A enfermidade foi Deus que mandou a enfermidade. Olha esse pensamento altamente errado que ocupa a mente e faz você abrir mão da sua cura, de uma herança que foi Jesus que conquistou para você. Um pensamento errado que parece até que está certo. Vem tão justinho e aí você, realmente, Deus quer me ensinar. Aí vem com aquela roupagem de coisa certa. Realmente, Deus quer me ensinar, então Ele vai lanhar minha cabeça aqui, me massacrar aqui, até eu aprender. Olha que bobagem.
antibíblica, que não passa pelos pensamentos de Deus. Que em Isaías, no capítulo 53, ele diz assim, no versículo 4, certamente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ali na carta que Pedro escreve, Pedro fala que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Ou seja, todo um movimento da palavra de Deus deixado de lado, e esse pensamento errado fica tomando conta, ocupando, me deixando numa situação de total ruína, porque eu dou privilégio na batalha da minha mente ao pensamento que é astuto do inferno. Hoje eu faço um convite para você, a que você se apoie, se alicerce na palavra de Deus, onde existem aqui os conteúdos da palavra dele revelada, para que você tenha os pensamentos que ele tem a seu respeito, pensamento de cura, pensamento de esclarecimento, pensamento de direção, pensamento de uma vida que é a vida que ele preparou para você, uma vida de reconhecimento o tempo todo da vontade dele, que como Paulo diz em Romanos capítulo 12, o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, quando ele fala da boa, perfeita e agradável vontade do Pai, é essa a vontade que passa no coração dele, passa pela mente dele, e hoje está sendo convidada a ser recebida na sua mente. Os pensamentos errados, eles são os que estão na contramão do que Deus pensa sobre nós. Isso você precisa alicerçar a sua vida, a sua mente. Olha, esse pensamento aqui errado de morte, de miséria, esse pensamento aqui errado de que Deus está com um cajado e manda raios e trovões e está ali pensando num jeito de me arruinar, esse pensamento errado, ele é um pensamento que entra na contramão do desejo de Deus para você. E você não quer andar na contramão do desejo de Deus, eu tenho certeza disso. Você quer andar no fluxo do Espírito de vida e ressurreição de Jesus, que te leva e te coloca no plano que Ele idealizou, exatamente na linha, no caminho que Ele idealizou. Os pensamentos dEle ocupando a sua mente e tornando a sua mente um lugar que é uma terra fértil para a palavra dele prosperar. Você crê nisso? Eu me alegro com isso, porque essa é a vontade de Deus. Olha a cartela que a gente preparou para você ver aí, olha. Eu sei que você já deve ter visto, mas guarda isso na tua mente. Pensamentos vai se transformar em quê? Vai se transformar em atitude. Você vai pensar, porque os pensamentos, eles têm um curso organizado e um curso desorganizado. Então, se eles forem desorganizados, suas atitudes serão desorganizadas. Agora, o pensamento organizado, ele vai gerar uma atitude adequada. E uma atitude adequada, ela vai gerar o quê? Hábitos. E os hábitos são aqueles que definem as minhas escolhas, as suas escolhas. Agora, essa definição de escolhas, que são os hábitos, vai gerar o que na tua vida? Vai gerar um caráter, que é exatamente para onde você vai, é o seu destino. Seu caráter é o seu destino. E é através do seu caráter que as pessoas vão ver claramente, porque o caráter da gente é como um espelho de quem somos realmente no nosso íntimo. Então, hoje o nosso propósito aqui dessa mensagem é fazer com que você fique exatamente bem lúcida, bem esclarecida a respeito do que é o pensamento de Deus, do que não é o pensamento de Deus, e vai vencer essa luta, aquele pensamento que realmente você privilegiar. E se for o pensamento de Deus, na sua mente, sendo privilegiado, sendo honrado, sendo por você autorizado, não é esse pensamento que eu autorizo a que realmente reine na minha mente. Se for o de Deus, aí você vai ver só. Aí suas atitudes serão atitudes bem-sucedidas, prósperas. Os hábitos, as suas escolhas serão escolhas sábias. E o seu caráter, quem você é e o espelho de quem você é nesse mundo, vai refletir Jesus. Quando olharem para você, vão ver Jesus.
Em 2 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 5, nós lemos que está nas nossas mãos destruirmos todo e qualquer argumento e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você tem essa autorização, você tem essa autoridade em Cristo Jesus de definir o que é que ocupa a sua mente. Você pode destruir todos os argumentos, toda e qualquer pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não, não é assim que meu Deus pensa e, portanto, eu vou levar cativo, prisioneiro esse pensamento e tornar o pensamento certo, o pensamento que vai reinar na minha mente. Você já imaginou? Olha só como é que coisa linda, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Nós temos recebido dele todo esse direito em Cristo Jesus, toda essa capacidade em Cristo Jesus de definir o que é que vai hoje assumir a minha mente. Os pensamentos de cura, os pensamentos de liberdade, os pensamentos de que, sim, eu errei o alvo. Entretanto, eu sei que o meu Deus tem generoso perdão para dar a mim e o meu pensamento vai se ocupar do perdão do meu Pai. Não precisamos estudar o que o diabo veio fazer ou deixou de fazer. Jesus já o derrotou. Nós precisamos investir toda uma força, todo um foco em saber o que é que Deus pensa a meu respeito. Uma vez eu recebi uma pessoa que ela disse assim: pastora, olha, eu tive um sonho, Satanás veio me dizer que ele tem planos horríveis para você. Eu falei: que coisa, minha querida. Eu não quero nem saber, sabe por quê? Porque Jesus me disse que ele é o pai da mentira, então é tudo mentira. Primeira coisa. E segundo, que eu não sirvo ao meu pai, não ando com o meu pai, não recebi a nova vida do meu Deus, porque eu tenho medo dele. Eu vivo com Deus porque eu amo e ele é tudo o que eu preciso. Portanto, eu ocupo a minha mente sobre o que Deus tem sobre mim. O que ele pensa sobre mim, o que ele preparou para mim. É nisso que eu foco a minha mente, a minha energia. E todo o meu foco vai e se investe nisso. Eu não tenho saber o que o diabo pensa, o que ele pensou, se ele vai roubar, se ele vai matar, destruir. Eu já sei o que ele vai fazer mesmo e eu estou blindada, protegida, guardada, assim como você que está em Cristo, de tudo o que ele pretende. Então, se amanheça o dia com um pensamento errado, contrário à vontade de Deus, esse pensamento tem que estar submetido. Eu pego esse pensamento, eu coloco ele no lugar dele, fora da minha mente, e coloco o pensamento que Deus tem para mim aqui dentro, para privilegiar a minha mente. Isso vai gerar em mim uma atitude correta, vai gerar em mim um hábito adequado e vai gerar em mim o caráter de Jesus, que é isso que a gente tem que ter. Você está convidada junto comigo hoje a usar dessa autoridade? Porque olha aí o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, a última parte do versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Isso é exatamente aquilo que nós vamos cuidar de manter. O pensamento passou na mente de Deus e veio ocupar a minha mente. É esse pensamento que vai reinar. É esse pensamento que está autorizado. Você ora comigo? Ora comigo o texto que está aí no vídeo, que é o texto da nossa oração. Pai, no nome de Jesus, é aí que nós vamos manter o nosso pensamento. Em Ti. Naquilo que pertence a Ti, no que é alto, no que é abençoado, nos planos altos do Teu perdão, nos planos altos do Teu amor, nos planos altos que Tu tens preparado de um futuro de bênção para minha amiga, de um futuro de cura. Em nome de Jesus, todo pensamento contrário a isso, nesse momento está desautorizado a ocupar esta mente. Está desautorizado em nome de Jesus. E nós vamos dar privilégio, autoridade aos teus pensamentos, Senhor. Nós somos as tuas filhas, somos nascidas de Ti, somos uma nova criação em Ti, somos santas porque Tu és santo e nos tornou na Tua natureza o que somos. Nós somos, Senhor, perdoadas, nós somos amadas, nós somos, Senhor, aquelas que são o Teu poema, a Tua obra-prima. E tudo isso é que vai ocupar a nossa mente.
A morte não tem privilégio na nossa mente. E toda e qualquer mazela do inferno não tem privilégio na nossa mente. Nós te agradecemos, Senhor, porque confiamos em Ti. Sabemos que Tu és o nosso Deus, sabemos que Tu és o nosso vigia, que cuida de nós. Nós Te louvamos, porque a nossa mente está curada em Ti. E isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Amém, Senhor.